Pare tudo agora mesmo e ouça o que vou te revelar, porque nas próximas palavras está a chave que vai destrancar a prisão onde você tem vivido há tanto tempo. Mas antes de continuar, faça algo por você mesmo agora. Se você quer que Deus confirme que esta mensagem é para você, toque no botão de inscrever-se neste canal agora, porque cada vez que você faz isso, você está declarando ao céu que quer mais de Deus na sua vida. Deixe seu like neste vídeo como um ato profético de que você recebe esta palavra. Comente "Eu recebo" logo abaixo para ativar sua fé e decretar seu milagre, e compartilhe isso agora com aquela pessoa que você ama e que está precisando desta mensagem urgente. Porque talvez Deus tenha colocado você aqui não só para ser abençoado, mas para ser o canal de bênção na vida de alguém. Neste exato momento, nesta noite de 16 de novembro, enquanto milhões de pessoas no mundo estão dormindo ou perdendo tempo com coisas vazias, você foi escolhido sobrenaturalmente para receber uma mensagem que vai explodir sua realidade e transformar completamente o destino da sua família, das suas finanças, da sua saúde, do seu casamento, de absolutamente tudo que o inimigo roubou de você. Sente esse arrepio na espinha agora, esse aperto no peito, esse nó na garganta que está subindo e fazendo seus olhos se encherem de lágrimas, mesmo sem você entender direito o porquê. Filho, filha, isso não é emoção barata, não é psicologia, não é manipulação. É o Espírito Santo tocando em feridas que você escondeu de todo mundo. É Deus colocando o dedo exatamente na área que mais dói, na dor que você nem fala em voz alta porque tem vergonha, medo ou simplesmente não aguenta mais chorar por aquilo. O que vou te contar agora vai chocar você, vai fazer você questionar se é realmente possível, mas preciso que você me prometa uma coisa antes de continuar. Não saia daqui antes do final. Não feche este vídeo, mesmo que o diabo tente distrair você com uma mensagem, uma ligação, um pensamento de que isso é perda de tempo. Porque eu sei pelo Espírito Santo que há pessoas assistindo agora que estão literalmente com a corda no pescoço, pensando em desistir da vida, do casamento, da fé. E esta mensagem é o último apelo de Deus antes de algo irreversível acontecer. Deus enviou São Miguel Arcanjo, o príncipe guerreiro dos exércitos celestiais, como seu mensageiro especial nesta noite para quebrar toda a cadeia, destruir todo o poder das trevas, trazer cura impossível, proteção sobrenatural e milagres tão absurdos que você mesmo vai ficar sem acreditar quando começarem a se manifestar nas próximas horas. E eu não estou exagerando, não estou usando hipérbole, estou profetizando sob a direção do Espírito Santo, que marcou este 16 de novembro como o dia da sua virada completa. Se você permitir que a fé genuína, aquela fé que não se curva diante do impossível, penetre cada fibra, cada célula, cada átomo do seu ser agora mesmo. São Miguel Arcanjo não é apenas um anjo qualquer nas hostes celestiais, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor, o guerreiro que se levanta contra as forças das trevas que têm atacado sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde. E neste 16 de novembro, o Espírito Santo me revelou que há uma batalha espiritual intensa acontecendo nos lugares celestiais, exatamente agora por causa de você, porque o inimigo sabe que seu tempo de vitória chegou, e ele está desesperado tentando roubar, matar e destruir tudo o que Deus preparou para a sua vida. Mas pare um instante e respire fundo, porque preciso que você entenda algo que vai mudar tudo. Quando clamamos pelo socorro de São Miguel, estamos invocando a proteção divina que o próprio Deus estabeleceu, pois está escrito em Salmo 91 que ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos.
E Miguel é esse anjo poderoso que recebeu a ordem direta do Altíssimo para guerrear por você, para blindar sua vida contra todo ataque, para abrir portas que nenhum homem pode, fechar portas que nenhum demônio pode abrir. Você já se perguntou por que certas coisas não estão fluindo na sua vida? Por que parece que existe uma parede invisível impedindo suas bênçãos de chegarem até você? Porque os mesmos problemas continuam se repetindo em ciclos intermináveis? O que vou revelar agora pode chocar você, mas precisa ser dito. Existe uma guerra espiritual travada contra seu destino, e muitas vezes não são apenas circunstâncias naturais, são ataques estratégicos das trevas contra aquilo que Deus planejou para a sua existência. Mas a boa notícia, que vai fazer seu coração saltar de alegria, é que São Miguel Arcanjo já venceu essa batalha nos céus e agora está descendo até você para manifestar essa vitória na dimensão natural. Quando o profeta Daniel orou e jejuou por 21 dias, o anjo Gabriel veio até ele e disse: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio para me ajudar. Daniel 10, 12 e 13. Você percebe a profundidade disso? Suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas havia uma batalha nos lugares celestiais, e foi Miguel quem quebrou a resistência demoníaca para que a resposta chegasse até Daniel. E essa mesma dinâmica espiritual está acontecendo agora na sua vida. Talvez você esteja passando exatamente pelo que Daniel passou, orando, clamando, buscando a face de Deus, mas parece que o céu está em silêncio, parece que nada está acontecendo, e você já começou a questionar se Deus realmente está ouvindo suas súplicas. Mas eu profetizo sobre sua vida agora mesmo. Assim como Miguel guerreou por Daniel, ele está guerreando por você neste exato instante. E a resposta que você tanto esperou está sendo liberada dos céus para a terra, enquanto você permanece firme nesta palavra. Você sente esse arrepio percorrendo sua espinha? Sente esse calor no peito? Essa sensação de que algo está mudando na atmosfera espiritual ao seu redor? Não ignore esses sinais, filho e filha do Deus Altíssimo, porque é o Espírito Santo confirmando que nesta noite de 16 de novembro, um decreto celestial está sendo assinado a seu favor. Uma sentença divina está sendo lavrada contra todo o poder das trevas que ousou se levantar contra você e sua família. O que acontece a seguir vai surpreender você, porque preciso contar algo que nunca revelei antes e que vai fazer você entender o poder deste momento profético que estamos vivendo juntos agora. Há alguns anos atrás, eu estava passando por uma das piores fases da minha vida. Tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo. Família em crise, saúde abalada, finanças destruídas, e o pior de tudo era a sensação de abandono espiritual, como se Deus tivesse me deixado à própria sorte. E foi numa noite parecida com esta que algo sobrenatural aconteceu. Eu estava de joelhos no meu quarto, chorando desesperadamente, sem forças para continuar, quando comecei a clamar pela intercessão de São Miguel Arcanjo e filha. Não foi uma oração bonita ou teologicamente elaborada, foi um grito de desespero da alma, foi um clamor vindo das profundezas do meu ser. E de repente senti uma presença poderosa no quarto, uma sensação de autoridade espiritual que fez até os pelos do meu corpo arrepiarem, e naquele instante eu soube, sem sombra de dúvidas, que o anjo guerreiro de Deus estava ali,
E a partir daquela noite, tudo começou a mudar gradualmente, como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas uma a uma, como se portas trancadas estivessem sendo arrombadas pela força do céu. E em questão de meses, minha vida foi completamente restaurada. Mas não foi uma restauração qualquer, foi uma transformação sobrenatural que só Deus poderia operar. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua própria história nessas palavras, não é mesmo? Você está exatamente naquele lugar de desespero, naquele vale sombrio onde parece que não há mais saída. E é por isso que Deus trouxe você até aqui nesta noite específica, porque Ele não está interessado em deixá-lo mais um dia nessa prisão de sofrimento. Ele quer libertá-lo agora, Ele quer curá-lo agora, Ele quer transformar sua história agora. Mas para isso, você precisa abrir seu coração de uma forma que talvez nunca tenha feito antes. Você precisa permitir que a fé genuína, aquela fé que move montanhas e abre o Mar Vermelho, tome conta de todo o seu ser. Jesus disse em Mateus 17:20, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E essa não é apenas uma promessa bonita para decorar, é uma verdade espiritual que precisa se tornar realidade operante na sua vida. Porque existem montes na sua frente agora mesmo, montanhas de problemas, de doenças, de dívidas, de relacionamentos destruídos. Mas com a fé do tamanho de um grão de mostarda e com São Miguel Arcanjo guerreando ao seu lado, esses montes vão ser removidos desta noite. Mas espere, há algo ainda mais profundo que você precisa saber. Algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que está acontecendo na sua vida neste momento. Quando falamos de São Miguel Arcanjo, trazendo cura, proteção e milagres, não estamos falando de uma magia ou de um ritual místico. Estamos falando de acessar a dimensão celestial, onde todas as bênçãos de Deus já estão preparadas para você. Porque a Bíblia nos revela em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso significa que tudo o que você precisa já existe nos céus. A cura que você busca já está liberada. A proteção que você necessita já está disponível. Os milagres que você implora já estão decretados. Mas existe uma distância entre o mundo espiritual e o mundo natural. E é nessa lacuna que a batalha acontece. É aí que as forças das trevas tentam bloquear suas bênçãos. E é exatamente por isso que São Miguel, o guerreiro celestial, entra em ação para romper essa barreira e trazer do céu para a terra aquilo que já é seu por direito divino. Tire um momento só seu agora e pergunte ao Espírito Santo o que ele está querendo me dizer através desta mensagem. Feche os olhos por um instante, respire profundamente e deixe que a presença de Deus inunde sua alma, porque há uma revelação pessoal que o Senhor quer trazer ao seu coração neste exato momento. Algo que vai além das palavras que você está lendo. Algo que só pode ser comunicado de espírito para espírito, de coração para coração. Você está sentindo? Está percebendo esse toque suave, mas poderoso do Espírito Santo, mostrando exatamente onde Ele quer operar cura na sua vida? Talvez seja uma cura emocional de traumas que você carrega há anos, ou uma cura física de uma doença que os médicos já desistiram de tratar, ou ainda uma cura espiritual de feridas que foram causadas por decepções na própria igreja, mas independente de qual seja a área que precisa ser tocada, saiba que São Miguel está sendo enviado como o mensageiro de Deus para trazer essa cura completa, integral, total. Não ignore esta mensagem, meu irmão, minha irmã, porque este não é apenas mais um vídeo religioso que você encontrou por acaso na internet. Este é um momento kairos, que na língua grega significa o tempo certo de Deus.
o momento perfeito onde o natural e o sobrenatural se encontram para produzir uma transformação irreversível na sua história. Você pode tentar racionalizar, pode tentar explicar como apenas coincidência, mas lá no fundo do seu coração, você sabe que há algo maior acontecendo aqui. Você sabe que esta palavra foi preparada especificamente para você, para este dia 16 de novembro, para esta hora exata em que você decidiu dar play neste vídeo. E o Espírito de Deus me revelou que alguns de vocês estão chorando agora. Lágrimas estão rolando pelo seu rosto e você nem sabe explicar exatamente por quê. Mas essas lágrimas são o derramar do Espírito Santo sobre sua vida. É a visitação celestial que você tanto esperou finalmente chegando até você. Veja o que está escrito em Isaías 41:10. Uma promessa poderosa que precisa ser gravada no seu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você consegue captar a profundidade dessa declaração divina? Deus não está dizendo que talvez vai ajudar você, ou que vai pensar a respeito. Ele está afirmando categoricamente que Ele é o seu Deus, que Ele vai te fortalecer, vai te ajudar, vai te sustentar com sua própria mão direita. E quando Deus estende sua mão para segurar você, nenhuma força no inferno pode fazê-lo cair. Nenhum ataque demoníaco pode derrotá-lo, nenhuma circunstância adversa pode destruí-lo. São Miguel Arcanjo é um dos instrumentos que Deus usa para manifestar essa proteção divina na sua vida. Ele é o braço estendido de Deus no campo de batalha espiritual. E nesta noite, ele foi comissionado pelo trono celestial para estabelecer um cerco de fogo ao redor de você e de tudo o que diz respeito a você. O que vou falar agora vai chocar você, mas precisa ser revelado porque está impedindo muitas pessoas de receberem seus milagres. Existe uma diferença abismal entre orar mecanicamente e orar com autoridade espiritual, entre pedir timidamente e decretar com fé inabalável, entre esperar passivamente e agir profeticamente. Muitos cristãos ficam anos e anos orando as mesmas orações, frequentando os mesmos cultos, cantando os mesmos louvores, mas nunca experimentam o poder transformador de Deus, porque estão apenas cumprindo rituais religiosos, sem jamais entrar na dimensão do sobrenatural onde os milagres acontecem. Jesus foi extremamente claro em Marcos 11:24 quando disse: "Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá." Você notou o tempo verbal que Jesus usou? Ele não disse, creiam que vão receber no futuro. Ele disse, creiam que já receberam no passado, como se o milagre já tivesse acontecido. E essa é a chave que destrava o céu sobre sua vida. É a fé que não apenas espera o milagre, mas que já celebra a vitória antes mesmo de vê-la com os olhos naturais. Acalme seu coração agora. Respire devagar, porque o Espírito Santo está prestes a te tocar de uma forma que você nunca experimentou antes. E eu quero que você faça algo comigo neste momento. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma, ela vem direto do coração de Deus, e eu vou te guiar agora em uma oração poderosa que vai liberar a atuação de São Miguel Arcanjo sobre cada área da sua vida que precisa de intervenção divina. Coloque sua mão no coração agora, sinta as batidas dele, sinta o sangue correndo nas suas veias, porque esse é o sinal de que você ainda está vivo e que ainda há tempo para Deus transformar completamente sua história. Ore assim comigo agora, em voz alta se possível, com toda a fé que existe dentro de você. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono neste momento, com o coração quebrantado, mas cheio de fé, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível.
Eu clamo pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, o príncipe dos exércitos celestiais, e peço que ele seja enviado agora mesmo para guerrear por mim, para quebrar toda a cadeia que me prende, para destruir toda fortaleza que o inimigo construiu na minha vida, para abrir portas que nenhum homem pode fechar e para trazer os milagres que eu tanto necessito. São Miguel, guerreiro de Deus, eu te invoco em nome de Jesus Cristo. Vem e estabelece proteção divina sobre minha vida, sobre minha família, sobre minha casa, sobre meu trabalho, sobre minha mente, sobre minhas emoções, sobre meu corpo físico. Que tua espada flamejante corte toda maldição, toda palavra negativa, todo decreto demoníaco que foi proferido contra mim. Eu decreto cura total para meu corpo, restauração completa para minha família, provisão sobrenatural para minhas finanças e paz que excede todo entendimento para minha alma. Senhor, eu creio que já recebi. Eu creio que o milagre já começou a se manifestar. Eu creio que desta noite em diante minha história será completamente diferente. Obrigado porque o Senhor me ouve. Obrigado porque o Senhor me responde. Obrigado porque o Senhor nunca me abandona. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Algo mudou em você agora, não mudou? Você sente uma leveza diferente, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros, como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas ao seu redor. E isso não é imaginação, meu irmão, minha irmã. É a manifestação real do poder de Deus operando na sua vida neste exato instante. Mas não podemos parar aqui, porque o Espírito Santo está me mostrando que há camadas mais profundas que precisam ser alcançadas. Há áreas na sua vida que estão tão feridas, tão machucadas, tão destruídas, que vão precisar de um toque especial, de uma visitação ainda mais intensa do poder celestial. E é por isso que vamos mergulhar mais fundo agora na revelação que Deus quer trazer ao seu coração. Você já parou para pensar por que São Miguel Arcanjo é mencionado especificamente na Bíblia em momentos cruciais da história da salvação? Ele aparece no livro de Daniel, guerreando contra principados e potestades. Ele aparece no livro de Judas, disputando com o diabo o corpo de Moisés. Ele aparece no livro de Apocalipse, liderando a guerra contra o dragão e seus anjos. E tudo isso nos revela algo extraordinário sobre o papel que ele desempenha no plano divino. Miguel é o defensor do povo de Deus. Ele é o guardião daqueles que pertencem ao Senhor. Ele é o guerreiro que se levanta toda vez que um filho ou filha de Deus está sob ataque intenso das trevas. E aqui está a revelação que vai explodir na sua mente agora. Se você é um filho ou filha de Deus, se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então você automaticamente está sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Você tem direito legal de clamar por sua intercessão. Você pode invocar a presença dele sobre sua vida porque Deus já estabeleceu isso como parte da herança celestial que pertence a todos os santos. Mas isso não é tudo. Tem algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. Algo que pode estar sendo o bloqueio para você receber seus milagres há tanto tempo. Muitas pessoas oram, jejuam, buscam a Deus com sinceridade, mas não veem resultados porque existe uma fortaleza espiritual que precisa ser derrubada primeiro. Existe um gigante que precisa ser derrotado antes que a terra prometida possa ser conquistada. Quando os israelitas chegaram às portas de Canaã, a terra que Deus havia prometido a eles, 12 espias foram enviados para reconhecer o território e 10 deles voltaram dizendo: "Vimos gigantes ali, os descendentes de Anak, e diante deles nos parecíamos gafanhotos." Eles tinham a promessa de Deus. Tinham visto milagres extraordinários no Egito e no deserto. Mas quando chegou a hora de possuir a herança, o medo dos gigantes os paralisou. Só Josué e Calebe tiveram uma visão diferente. Eles disseram:
A terra pela qual passamos é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, nos levará àquela terra e ela nos dará terra que mana leite e mel. Você consegue perceber a diferença de perspectiva? Os 10 viram os gigantes e se sentiram pequenos, mas Josué e Caleb viram o Deus que era maior que qualquer gigante. Qual tem sido sua perspectiva diante dos gigantes na sua vida? Você tem olhado para o tamanho do problema ou para o tamanho do seu Deus? Porque aqui está uma verdade que precisa penetrar no seu espírito agora. Os gigantes que você enfrenta são reais. Os problemas que você vive são concretos. As batalhas que você trava são intensas. Mas nenhum deles é maior que o Deus que habita em você. Nenhum deles pode resistir quando São Miguel Arcanjo entra em batalha. Ao seu lado, com a autoridade que Deus lhe conferiu. Está escrito em 1 João 4,4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E essa não é apenas uma frase motivacional, é uma realidade espiritual que deve governar completamente a forma como você encara cada desafio, cada obstáculo, cada ataque que vem contra a sua vida. O Deus que está dentro de você, através do Espírito Santo, é infinitamente maior que qualquer força demoníaca que possa se levantar contra você. E quando você une sua fé com a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo, você se torna literalmente invencível no campo de batalha espiritual. Se você chegou até aqui, não foi acaso. Foi Deus preparando seu coração para receber uma palavra profética que vai mudar tudo a partir de agora. O Espírito Santo me mostrou algo específico sobre alguns de vocês que estão lendo isso neste momento. Você está prestes a desistir de um sonho que Deus mesmo colocou no seu coração. Você está a um passo de jogar tudo para o alto e dizer, não aguento mais. Você está considerando seriamente abandonar a fé, porque os golpes têm sido tão duros e tão constantes que você não vê mais sentido em continuar lutando. Pare tudo agora e me escute com atenção, porque esta é uma mensagem de vida ou morte para a sua jornada espiritual. O inimigo sempre intensifica os ataques quando você está prestes a conquistar a vitória. As trevas sempre se movem com mais fúria quando sua bênção está prestes a se manifestar. E o fato de você estar passando pela tempestade mais intensa da sua vida, agora é o sinal profético de que você está no limiar do maior milagre que já experimentou. Não desista agora. Não abra mão justo quando estava tão perto. Não entregue os pontos quando a linha de chegada já está à vista, porque São Miguel Arcanjo está sendo despachado dos céus neste exato momento para virar o jogo a seu favor, para transformar toda maldição em bênção, todo lamento em dança, todo pranto em alegria. Deixe-me contar outra história real que vai ilustrar perfeitamente o que está acontecendo na sua vida agora. Conheci uma mulher que estava com câncer terminal. Os médicos haviam dado apenas algumas semanas de vida para ela. A família já estava se preparando para o funeral. Mas algo extraordinário aconteceu numa noite em que ela clamou desesperadamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Ela me contou depois que teve um sonho naquela mesma noite onde via um anjo poderoso vestido com uma armadura brilhante, segurando uma espada de fogo, e esse anjo tocou exatamente no lugar onde o tumor estava e disse: "Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu decreto sua cura total." E quando ela acordou, sentiu uma mudança física imediata no corpo, como se algo tivesse sido extraído dela. 3 dias depois, quando voltou ao hospital para mais um exame, os médicos ficaram atônitos porque o tumor havia desaparecido completamente, não havia mais nenhum vestígio da doença, e todos os exames confirmaram que ela estava curada, de forma inexplicável pela ciência. Aquela mulher está viva até hoje, mais de 10 anos depois, testemunhando o milagre que Deus operou através da intercessão de São Miguel.
E ela sempre diz: eu estava no vale da sombra da morte, mas o Senhor enviou seu anjo guerreiro para me resgatar. Essa mesma unção de cura e milagres está disponível para você nesta noite de 16 de novembro, porque o Deus que curou aquela mulher é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, seu poder não diminuiu, sua vontade de abençoar seus filhos continua exatamente a mesma. O problema nunca foi falta de poder da parte de Deus. O problema sempre foi falta de fé e de ousadia da nossa parte, porque ficamos presos em religiosidade vazia ao invés de buscarmos uma experiência real e transformadora com o Deus vivo que opera maravilhas. Jesus confrontou os fariseus duramente dizendo: vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram. E quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas vezes limitamos o poder de Deus porque nossa teologia não consegue explicar ou porque nossa denominação não aceita certas manifestações sobrenaturais? Mas chegou a hora de quebrar essas correntes religiosas. Chegou o momento de buscar a Deus com fome e sede de justiça, com desejo genuíno de experimentar tudo o que Ele tem preparado para nós, sem barreiras, sem limites, sem medo do que outros vão pensar. Apenas pare e sinta o que Deus está comunicando à sua alma agora, porque há uma transformação acontecendo dentro de você. Enquanto você absorve cada palavra desta mensagem, o Espírito Santo está trabalhando nas camadas mais profundas do seu ser, removendo pedras, desobstruindo fontes, liberando rios de águas vivas que estavam represados há anos. Você pode não ver com os olhos físicos ainda, mas no mundo espiritual, uma revolução completa está sendo operada sobre sua vida. Anjos estão sendo mobilizados, demônios estão sendo amarrados e expulsos, decretos celestiais estão sendo assinados. E tudo isso porque você decidiu não desistir, porque você escolheu acreditar que existe algo maior esperando por você, porque você abriu seu coração para receber esta palavra profética que foi preparada especificamente para te alcançar neste dia. Agora eu preciso te mostrar algo sobre proteção divina que vai revolucionar completamente a forma como você entende a guerra espiritual. Quando falamos de São Miguel Arcanjo trazendo proteção, não estamos falando apenas de segurança física contra acidentes ou violência, embora isso também esteja incluído. Estamos falando de uma blindagem espiritual que cobre cada área da sua existência. Proteção mental contra pensamentos suicidas e depressão. Proteção emocional contra traumas e feridas. Proteção financeira contra escassez e dívidas. Proteção familiar contra divórcio e separação. Proteção ministerial contra ataques e difamações. Salmo 91 descreve essa proteção de forma poética, mas extremamente poderosa. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, pois Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você captou a magnitude dessa promessa? Proteção contra o pavor da noite, que representa os ataques espirituais que vêm quando estamos vulneráveis. Proteção contra a flecha que voa de dia, que simboliza os ataques visíveis e diretos do inimigo. Proteção contra a peste que se move nas trevas, que fala dos ataques sorrateiros que não vemos vindo. E proteção contra a praga que devasta ao meio-dia, que representa os problemas que chegam quando achamos que está tudo bem. Em outras palavras, a proteção de Deus,
através de São Miguel Arcanjo, cobre você 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, contra todos os tipos de ataques. E essa proteção não é condicional ao seu desempenho ou merecimento. Ela é garantida pela sua posição como filho ou filha de Deus, selada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O que vou falar agora é a chave para tudo o que você está buscando. Então preste muita atenção, porque uma palavra pode mudar seu destino inteiro. Existe uma diferença entre viver na defensiva espiritual, apenas tentando se proteger dos ataques, e viver na ofensiva espiritual, avançando contra o reino das trevas e resgatando tudo o que o inimigo roubou de você. Muitos cristãos passam a vida toda apenas sobrevivendo, apenas tentando não afundar, apenas se defendendo dos golpes. Mas Deus não nos chamou para sermos vítimas. Ele nos chamou para sermos mais que vencedores através de Cristo que nos amou, conforme está escrito em Romanos 8:37. São Miguel Arcanjo não é apenas um anjo de defesa, ele é um guerreiro de ataque. Ele não apenas protege, ele invade o acampamento inimigo e recupera o que foi roubado. E quando você invoca a presença dele sobre sua vida, você está declarando guerra total contra as trevas. Você está indo para cima do inferno com autoridade e poder. Você está dizendo ao diabo: devolve tudo o que você roubou de mim, de minha família, de meu chamado, porque eu sou filho do Deus Altíssimo e tenho os exércitos celestiais ao meu lado. Espere, tem algo ainda mais glorioso que precisa ser revelado agora. Algo que vai fazer lágrimas rolarem pelo seu rosto quando você compreender a profundidade disso. Sabe por que Deus permite que você passe por vales sombrios, por desertos áridos, por fornalhas ardentes? Não é porque Ele se esqueceu de você, não é porque Ele não te ama mais, não é porque você fez algo de errado, mas é porque no meio da batalha você desenvolve uma intimidade com Ele que jamais teria na calmaria. É porque no deserto você aprende a depender totalmente dEle e não das suas próprias forças. É porque na fornalha as impurezas são queimadas e você sai refinado como ouro puro. Jó passou por uma das piores tragédias que um ser humano pode experimentar. Perdeu todos os filhos num só dia, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, perdeu até o apoio da própria esposa. Mas no final de tudo ele pôde dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve um encontro com Deus que transformou completamente sua perspectiva. E no final, Deus restaurou tudo em dobro. Deu a ele mais filhos, mais bens, mais saúde. E ele viveu 140 anos vendo 4 gerações de descendentes. Sua história vai terminar exatamente assim, meu irmão, minha irmã. Você vai ver Deus restaurar em dobro tudo o que o inimigo roubou. Você vai testemunhar milagres que farão as pessoas ao seu redor ficarem boquiabertas. Você vai viver para contar às próximas gerações sobre o Deus que te tirou do poço da destruição e colocou seus pés sobre a rocha eterna. Mas para isso você precisa atravessar este vale com fé inabalável. Precisa continuar confiando mesmo quando tudo parece perdido. Precisa declarar vitória mesmo quando as circunstâncias gritam derrota. E é aqui que entra novamente a intercessão poderosíssima de São Miguel Arcanjo, porque quando suas forças acabam, quando você não consegue mais lutar sozinho, quando a pressão fica grande demais para suportar, ele entra em cena. Como o reforço celestial que vira o jogo completamente a seu favor, ele traz a força de Deus para te levantar. Ele traz a autoridade do céu para silenciar seus inimigos. Ele traz o poder do Altíssimo para operar o impossível na sua situação. Não passe por essa palavra levianamente, porque o que está acontecendo aqui não é apenas um vídeo religioso motivacional. É uma visitação profética do Espírito Santo sobre sua vida. É um momento divisor de águas, onde você precisa escolher entre continuar
como sempre foi, ou permitir que Deus te transforme completamente. A escolha é sua. Deus nunca força ninguém. Ele simplesmente estende a mão e espera que você a segure. Ele abre a porta, mas espera que você entre. Ele oferece o milagre, mas espera que você o receba pela fé. Quantas pessoas perdem suas bênçãos simplesmente por incredulidade, por duvidar que Deus realmente pode fazer o impossível, por achar que são indignas demais ou que pecaram demais para serem restauradas. Mas a verdade libertadora que precisa explodir no seu coração agora é que não existe nada que você tenha feito que seja grande demais para o perdão de Deus. Não existe situação que seja impossível demais para o poder de Deus. Não existe ferida que seja profunda demais para a cura de Deus, porque Ele é especialista em transformar caos em ordem, morte em vida, fim em recomeço. Tire outro momento agora para respirar profundamente e deixar que essas verdades penetrem até a medula dos seus ossos, porque o Espírito Santo quer selar algo no seu coração neste momento. Ele quer que você nunca mais duvide do amor incondicional que Deus tem por você. Nunca mais questione se Ele está presente nos momentos difíceis. Nunca mais pense que você está sozinho nesta jornada. Está escrito no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas tranquilas e me refrigera a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você percebe a jornada que esse salmo descreve? Começa com o reconhecimento de que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Passa por águas tranquilas e pastos verdejantes, mas também atravessa o vale da sombra da morte. E mesmo ali, no vale mais sombrio, na hora mais difícil, o salmista declara: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E depois de atravessar o vale, Deus prepara uma mesa de vitória na presença dos inimigos, unge nossa cabeça com óleo de alegria e faz nosso cálice transbordar de bênçãos. Essa é a trajetória que você está percorrendo agora. Você está naquele vale sombrio, mas eu profetizo sobre sua vida que você está prestes a sair dele e ver Deus preparar uma mesa de vitória na presença de todos aqueles que duvidaram de você, que riram da sua fé, que disseram que você não conseguiria. E eles vão ter que reconhecer que o Deus que você serve é real, é poderoso, é fiel. Mas agora chegou um momento ainda mais crucial desta mensagem. Um ponto de encontro entre você e Deus, que vai determinar como o resto desta noite e os próximos dias da sua vida vão se desenrolar. O Espírito Santo está pedindo algo de você agora, algo que vai exigir coragem, que vai exigir fé, que vai exigir que você saia da zona de conforto da religiosidade vazia e entre na dimensão do sobrenatural onde os milagres acontecem. Ele está pedindo que você faça uma consagração total da sua vida, que você entregue completamente nas mãos de Deus, não apenas seus problemas e necessidades, mas também seus planos, seus sonhos, sua vontade própria, tudo o que você é e tudo o que você tem. É um chamado para morrer para si mesmo e viver para Deus, para abandonar o controle e confiar totalmente na direção divina, para parar de tentar resolver tudo com suas próprias forças e permitir que o poder do céu opere através de você. Eu sei que isso assusta.
Eu sei que parece arriscado demais. Eu sei que você tem medo do que pode acontecer se você realmente soltar tudo nas mãos de Deus. Mas aqui está a verdade que precisa libertar você agora. Enquanto você insistir em manter o controle, Deus não pode trabalhar plenamente na sua situação, porque Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. Mas quando você abre mão do controle e diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua, aí os céus se abrem completamente sobre sua vida e o impossível começa a acontecer. Jesus ensinou isso claramente em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está chamando você agora para largar o peso que você carrega, para soltar o fardo que está esmagando seus ombros, para vir até Ele e trocar suas preocupações pela paz que excede todo o entendimento. Então vamos fazer isso juntos agora, e desta vez eu quero que você seja ainda mais intencional, mais intenso, mais desesperado por Deus do que antes, porque esta segunda oração é o ponto de virada completo da sua história, é onde você cruza a linha entre a vida medíocre de derrota e a vida abundante de vitória que Jesus prometeu em João 10:10. Toque seu coração agora, sinta ele batendo forte dentro do peito e reconheça que cada batida é um presente de Deus. É uma nova oportunidade, é mais uma chance de fazer as coisas diferentes. Fale com Deus agora, não de forma mecânica ou religiosa, mas de coração para coração, como um filho falaria com um pai amoroso, como uma filha se abriria com alguém em quem confia completamente. Diga a Ele, com fé, repita essa oração comigo agora. Pai Celestial, eu venho até Ti neste momento, não mais como alguém que está apenas pedindo bênçãos, mas como alguém que está se rendendo completamente à Tua vontade perfeita para a minha vida. Eu reconheço que tentei fazer tudo do meu jeito e falhei miseravelmente. Reconheço que minha sabedoria humana não é suficiente para resolver os problemas que enfrento. Reconheço que preciso desesperadamente da Tua intervenção sobrenatural. Senhor Jesus Cristo, eu me consagro totalmente a Ti agora. Entrego o meu corpo, minha alma, meu espírito. Entrego o meu passado com todas as suas dores, meu presente com todas as suas lutas, meu futuro com todas as suas incertezas. Clamo novamente pela intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo. E decreto que desta noite em diante, uma nova história começa a ser escrita sobre minha vida. Uma história de vitória, de milagres, de transformação sobrenatural. Que o sangue de Jesus me cubra completamente agora. Que o fogo do Espírito Santo queime toda impureza, toda mágoa, todo ressentimento, toda incredulidade que ainda existe dentro de mim. Que São Miguel venha com a espada flamejante e corte toda a raiz de amargura, todo vínculo maligno, todo pacto demoníaco que possa ter sido feito contra mim ou por mim no passado. Eu renuncio a todo pacto com as trevas, eu quebro toda aliança maligna, eu anulo todo decreto satânico em nome de Jesus Cristo. Declaro que sou filho e filha do Deus Altíssimo, que tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo, que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, que todo o tribunal do inferno é invalidado pelo sangue do Cordeiro. Senhor, eu creio que a partir desta noite tudo vai mudar. Creio que os céus estão se abrindo sobre mim agora. Creio que anjos estão sendo mobilizados para trabalhar a meu favor. Creio que a vitória já é minha no mundo espiritual e logo se manifestará no natural. Obrigado, Pai, porque o Senhor me ouve. Obrigado porque o Senhor já está operando. Obrigado
porque o Senhor nunca falha e nunca falhará comigo. Eu me entrego totalmente nas tuas mãos, agora e para sempre. Faça de mim o que o Senhor quiser. Leve-me aonde o Senhor quiser. Use-me como o Senhor quiser, porque eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a ti. Em nome poderoso de Jesus Cristo eu oro e decreto. Amém e amém. Algo extraordinário acabou de acontecer no mundo espiritual agora. Você pode não ver com os olhos físicos ainda, mas posso garantir pelo testemunho do Espírito Santo, dentro de mim, que uma mudança radical foi operada sobre sua vida neste exato momento. Correntes foram quebradas, portas foram abertas, demônios foram expulsos, anjos foram despachados, e você nunca mais será a mesma pessoa que era antes de fazer essa oração de consagração total. Esta é a verdade que sela tudo o que foi dito até aqui. Quando você se entrega completamente a Deus, quando você deixa de tentar controlar tudo e confia na soberania divina, quando você coloca sua vida inteira nas mãos do Criador do Universo, nada pode permanecer como era antes, porque o toque de Deus transforma radicalmente tudo o que Ele toca. Ele não faz reparos superficiais, Ele faz milagres completos, restaurações totais, transformações irreversíveis. Agora eu preciso te dar algumas instruções práticas para os próximos dias, porque o que você fez aqui hoje foi plantar uma semente poderosa no mundo espiritual. Mas como toda semente, ela precisa ser regada e cuidada para que possa germinar e dar fruto. Primeiro, mantenha sua mente e seu coração focados nas promessas de Deus e não nas circunstâncias temporárias ao seu redor, porque as circunstâncias vão tentar te convencer de que nada mudou. Mas você precisa andar por fé e não por vista, conforme ensina 2 Coríntios 5:7. Segundo, continue clamando pela intercessão de São Miguel Arcanjo diariamente, especialmente nos momentos em que sentir ataques ou pressões espirituais, porque a batalha não acabou. Ela está apenas entrando numa nova fase onde você não é mais vítima, mas sim vitorioso. Terceiro, permaneça em oração constante e em leitura diária da Palavra de Deus, porque é assim que você mantém sua conexão com o céu forte e ativa. É assim que você permanece abastecido com o óleo do Espírito Santo que te sustenta e te fortalece. Quarto, testemunhe para outras pessoas sobre o que Deus está fazendo na sua vida, porque seu testemunho é uma arma poderosa contra o inimigo e é também um instrumento que Deus usa para alcançar outras vidas que precisam da mesma esperança que você recebeu hoje. Está escrito em Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e desprezaram suas vidas até a morte. Você vê os três elementos dessa vitória: o sangue de Jesus, o testemunho pessoal e uma vida totalmente consagrada mesmo diante da morte. Esses são os ingredientes que produzem vitória absoluta sobre as trevas. Você já tem o sangue de Jesus cobrindo você. Você agora tem um testemunho poderoso de transformação para compartilhar e acabou de fazer uma consagração total da sua vida a Deus. Então você está equipado com tudo o que precisa para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. O que falta agora é apenas tempo para que as sementes plantadas hoje germinem e comecem a dar frutos visíveis. Mas eu profetizo sobre sua vida que você não vai precisar esperar muito tempo, porque quando Deus decide agir, Ele pode acelerar processos que naturalmente levariam anos e fazer tudo acontecer em dias ou até horas, porque para Ele nada é impossível e não existe limite para o que Ele pode fazer na vida daqueles que confiam nele de todo o coração. Esta noite de 16 de novembro ficará marcada para sempre na sua memória como a noite em que tudo mudou. Como o momento divisor de águas entre o velho e o novo, entre a derrota e a vitória, entre a escravidão e a liberdade.
E daqui para frente, toda vez que o inimigo tentar te fazer duvidar ou te fazer desistir, você vai lembrar desta palavra profética, que foi selada no seu coração pelo Espírito Santo, vai lembrar das orações que fez, vai lembrar da consagração que entregou a Deus. E essa lembrança vai te dar forças para continuar firme, mesmo quando tudo parecer estar desmoronando ao seu redor. Porque a verdade é que a fé não é a ausência de dúvidas ou dificuldades. A fé é a decisão de continuar confiando em Deus, mesmo quando as dúvidas gritam e as dificuldades apertam. É a escolha de acreditar nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É a coragem de declarar vitória, mesmo quando você ainda está no meio da batalha. Filho e filha do Deus Altíssimo, eu quero que você saiba que não foi coincidência você ter chegado até o final desta mensagem. Muitas pessoas vão começar, mas não vão terminar. Vão desistir no meio do caminho, porque o inimigo vai tentar distraí-las ou desanimá-las. Mas você perseverou até aqui, e isso é um sinal profético de que você tem o que é preciso para atravessar qualquer deserto, para escalar qualquer montanha, para vencer qualquer batalha que vier contra você. Deus viu sua perseverança, Ele viu sua sede por mais, Ele viu seu coração genuinamente aberto para receber, e eu posso te garantir que Ele vai honrar isso de forma extraordinária nos próximos dias. Você vai começar a ver portas se abrindo onde antes só havia paredes. Você vai ver provisão vindo de lugares inesperados. Você vai ver relacionamentos sendo restaurados de formas que pareciam impossíveis. Você vai ver saúde sendo renovada, onde os médicos já haviam desistido. Você vai ver milagres acontecendo, um atrás do outro, de tal forma que você mesmo vai ficar impressionado com o poder de Deus operando na sua vida. Agora pare por um instante e reflita comigo sobre tudo o que aconteceu aqui nesta noite, porque você precisa entender a magnitude do momento profético que acabamos de viver juntos e o peso eterno das decisões que você vai tomar a partir de agora. Quando você começou a assistir este vídeo, há alguns minutos atrás, você era uma pessoa, mas agora, depois de tudo o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração, depois das orações que fizemos juntos, depois da consagração que você entregou a Deus, você já não é mais a mesma pessoa. Algo foi quebrado, algo foi curado, algo foi transformado no mundo espiritual. E isso vai se manifestar no mundo natural nos próximos dias, de formas que vão te deixar boquiaberto. Você percebe que não foi coincidência nenhuma você ter chegado até aqui? Pense nisso. De todas as pessoas no mundo, de todos os vídeos que você poderia estar assistindo neste momento, de todas as coisas que você poderia estar fazendo, você está aqui, você chegou até o final, você ouviu cada palavra, você fez as orações, e isso é a confirmação mais clara de que o dedo de Deus está sobre sua vida, e que Ele tem planos específicos, detalhados, maravilhosos, preparados para você, que vão muito além do que sua mente consegue imaginar agora. Eu quero que você entenda algo fundamental sobre a jornada espiritual que começa agora para você. O que aconteceu aqui esta noite não foi apenas uma experiência emocional passageira que vai evaporar quando você desligar o celular ou fechar o computador. Foi um encontro genuíno com o Deus vivo, que assinou um decreto celestial sobre sua vida, um pacto eterno que não pode ser desfeito por circunstâncias temporárias ou ataques demoníacos. Quando você clamou pela intercessão de São Miguel Arcanjo, quando você se consagrou totalmente a Deus, quando você declarou com sua própria boca que recebe a cura, a proteção, os milagres, você ativou princípios espirituais que estão acima das leis naturais. Você moveu montanhas no mundo invisível que logo vão desmoronar no mundo visível. Você decretou sentenças divinas que os tribunais do inferno não têm poder legal para reverter, porque foram seladas com o sangue de Jesus Cristo.
Mas aqui está a parte que muitos cristãos não entendem e por isso perdem suas bênçãos. O que você conquistou no espiritual hoje precisa ser guardado, protegido, nutrido nos próximos dias, porque o inimigo não vai simplesmente aceitar sua vitória e ir embora quieto. Ele vai tentar, através de circunstâncias, de pessoas, de pensamentos, convencer você de que nada mudou, de que você foi enganado, de que Deus não ouviu suas orações. É exatamente aí que entra a importância de você permanecer conectado a este ministério, de continuar recebendo palavra, oração, ensinamento que vai fortalecer sua fé e te manter firme no caminho da vitória. Pense comigo, se você foi tão poderosamente tocado por Deus através desta mensagem hoje, imagine o que vai acontecer quando você receber conteúdo assim todos os dias, quando você tiver acesso a orações ainda mais profundas, a ensinamentos ainda mais reveladores, a uma comunidade de irmãos e irmãs que estão caminhando na mesma jornada de fé que você. Eu já vi milhares de pessoas ao longo dos anos que tiveram encontros poderosos com Deus, que foram tremendamente tocadas, que choraram, que se consagraram, mas depois não permaneceram, não continuaram buscando, e aos poucos a semente que foi plantada morreu sufocada pelas preocupações do mundo e pelos espinhos das tribulações, exatamente como Jesus alertou na parábola do semeador. Não deixe isso acontecer com você. Não seja apenas mais uma estatística de alguém que foi tocado, mas não foi transformado. De alguém que começou bem, mas não terminou a corrida. De alguém que recebeu a semente, mas não produziu fruto. Vou ser completamente transparente e honesto com você agora. Este canal, este ministério, existe com um propósito específico que Deus colocou no meu coração há anos, que é alcançar pessoas exatamente como você, pessoas que estão feridas, quebrantadas, desesperadas, mas que ainda têm uma fagulha de fé acesa no coração, e soprar essa fagulha até que ela se torne uma fogueira que consome toda a obra das trevas e ilumina o caminho de volta para os braços do Pai. Cada vídeo que eu produzo, cada oração que gravo, cada mensagem que compartilho é fruto de horas de busca na presença de Deus, de joelhos, em lágrimas, clamando pela unção que toca vidas e transforma destinos. E quando você se inscreve no canal, quando você se torna membro, quando você interage com os vídeos deixando seu like e seu comentário, você não está apenas consumindo conteúdo. Você está fazendo parte de um mover do Espírito Santo que está alcançando nações, idiomas, culturas diferentes, levando a esperança do Evangelho para pessoas que jamais pisariam numa igreja, mas que estão abertas para uma palavra de Deus através das plataformas digitais. Mas tem algo ainda mais profundo que preciso compartilhar com você e que pode mudar completamente sua perspectiva sobre este momento. Quando você compartilha este vídeo com alguém, quando você envia para aquela pessoa que você conhece que está passando por dificuldades, você não está apenas encaminhando um link, você está sendo usado por Deus como instrumento de salvação, de cura, de libertação na vida de outra alma. E no céu, isso é registrado como obras de justiça que vão brilhar como estrelas na eternidade. Jesus disse em Daniel 12:3 que os sábios reluzirão como o fulgor do céu, e os que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, sempre e eternamente. Você percebe o que isso significa? Significa que cada vez que você é canal de bênção na vida de alguém, você está acumulando tesouros no céu que são eternos, que nunca vão se corromper, que vão te acompanhar para sempre. Então, quando eu te peço para compartilhar este vídeo, não é apenas uma estratégia de marketing digital, não é apenas para aumentar visualizações ou estatísticas, é porque eu sei que do outro lado da sua obediência tem uma vida que vai ser transformada, tem uma família que vai ser restaurada, tem um suicídio que vai ser impedido,
Tem um casamento que vai ser salvo, e você vai ser responsável direto por esse milagre acontecer. Agora, eu quero falar algo muito específico para aqueles que estão sentindo o Espírito Santo tocando no coração para se tornarem membros deste canal. Não ignore esse chamado, porque quando Deus toca seu coração para semear numa obra, é porque Ele quer abrir as janelas do céu sobre sua vida e derramar bênçãos que você nem terá onde guardar, conforme está prometido em Malaquias 3:10. Ser membro não é apenas ter acesso a conteúdos exclusivos, embora isso também seja maravilhoso, é você declarar que está fazendo aliança com este ministério, que você acredita no propósito que Deus colocou aqui, que você quer fazer parte da expansão do reino através desta plataforma. E Deus honra esse tipo de compromisso de formas sobrenaturais que vão muito além do valor financeiro que você investe. Eu poderia passar horas contando testemunhos de membros que tiveram milagres financeiros absurdos depois que começaram a semear neste ministério, que receberam curas impossíveis, que viram portas se abrirem de formas inexplicáveis. Porque quando você honra a obra de Deus com seus recursos, Deus honra sua vida com seus recursos ilimitados. E para finalizar esta reflexão, antes de eu fazer meu último apelo ao seu coração, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha falado para você com essa clareza. Sua vida importa, seu chamado importa, seu propósito importa, e o inferno inteiro sabe disso. Por isso os ataques são tão intensos, por isso as lutas são tão duras, por isso parece que você nunca tem paz. Mas filho, filha, chegou a hora de você se levantar da posição de vítima e assumir a posição de vitorioso que Deus determinou para você desde antes da fundação do mundo. Chega de aceitar as migalhas quando Deus preparou um banquete. Chega de viver na escassez quando sua herança é a abundância. Chega de se contentar com a derrota quando o DNA de campeão corre nas suas veias espirituais. Esta noite de 16 de novembro marca o fim de um ciclo de humilhação e o início de um ciclo de exaltação, o fim de um tempo de choro e o início de um tempo de alegria, o fim de uma era de falta e o início de uma era de fartura. Mas você precisa fazer sua parte, precisa se posicionar, precisa agir de acordo com o que Deus revelou ao seu coração aqui hoje. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas, seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.